Muito bem, irmãos, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Ilha Cristã, aí acima, a nossa aula de Apocalipse, hoje Apocalipse, né? Hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, né? Carta à igreja de Pérgamo, nosso material impresso no capítulo 7. O estudo das 7 cartas será sempre proveitoso para todos, né? Para as igrejas, para os cristãos de todos os tempos. Constitui de um importante alerta para a igreja do Senhor. A carta enviada à igreja de Pérgamo dá ênfase à separação entre a igreja e o mundo, né? Observe também a relação dos cristãos com as autoridades constituídas, né? Esses elementos fazem parte dos perigos e erros que a igreja incorreu na antiguidade, principalmente na relação dos cristãos com as autoridades, com a política e por aí vai, tá? E que devemos hoje evitar e prestar atenção onde foi que a igreja errou ali, né? Bom, essa igreja destinatária da carta, né, Nestor Nini, faz algumas considerações. A cidade de Pérgamo possuía a segunda maior biblioteca do Império Romano. A cidade ficou conhecida pela grande e aprimorada fabricação de pergaminhos, tá? O nome pergaminho é dado às peças de couro. Eles aprenderam a trabalhar o couro, né? E nesse couro especial, o tratamento especial que eles davam para ele, de cabra, de ovelha, os couros eram preparadas essas peças e eles escreviam cartas, escreviam documentos nesse couro, né? Devia-se ao fato de serem fabricados na cidade de Pérgamo, em Pérgamo, tá? Então, portanto, lá tinha a segunda maior biblioteca, porque ali tinha matéria-prima, né, para se escrever. Lembrando que ainda não tinha o papel, né? E esse material aí era degradável, né? E poderia se corromper aí. Durava anos por causa da forma que eles trabalhavam o couro, né? Mas mesmo assim era um material degradável, como também o papel é, tá? Era um centro de idolatria, né? A cidade era um grande centro de idolatria. Possuía um templo dedicado a Zeus, tá? Sendo um deus grego, né? Sendo o centro dos 4 maiores cultos dos gregos, né? A Zeus, Atena, Dionísio e Asdépio, tá? Abrigava ainda 3 templos de culto ao imperador, dedicados a Augusto, né? O César Augusto, Trajano e Severo. Era ainda um lugar onde o paganismo babilônico e suas artes mágicas eram cultivadas, tá? O aspecto profético da carta, né, na profecia apocalíptica, é enunciada nas 7 cartas, né? A igreja de Pérgamo representa a igreja dos séculos 4 e 5, né? Ou seja, aproximadamente no ano 300 ao ano 500 depois de Cristo, historicamente compreende o período em que a igreja cristã se deixou envolver com o Estado, né? Se ligou ao Estado, tornando-se uma religião oficial do Império. Aqui entra a época de Constantino, o famoso decreto de Constantino, né? Sobre essa profecia apocalíptica e a representação, muitos escritores acreditam que cada uma dessas cartas aí, a uma das igrejas, se refere a um período da igreja cristã, tá? E que essa daí, especificamente, se refere ao período entre o ano 300 e o ano 500 depois de Cristo, tá? Que é aquela época em que a igreja se envolve com a política, com o imperador aí, né? O imperador romano Constantino, né? Que declarou, tornou a igreja a religião oficial do império. E nos outros imperadores anteriores, eles queriam ser Deus, né? Tinha lá os templos de adoração a eles, né? A história, né? Conta a história que a mãe do imperador foi uma palestina, né? Onde começaram a definir aí os lugares santos em que teriam acontecido fatos marcantes na vida dela, né? E na vida de Jesus, tá? E é claro que muitos desses lugares foram escolhidos aleatoriamente, mesmo assim foram construídas muitas igrejas que hoje integram o roteiro turístico de quem visita a Terra Santa. Então, o que
a mãe de Constantino fez, foi construir igrejas onde aconteceram fatos importantes no ministério de Jesus, né? Mandar construir aí essas igrejas, né? Inclusive em Istambul, onde tem a igreja de Santa Sofia, né? Sofia é a sabedoria do grego, né? E que ela, segundo a história, foi ela que mandou construir também. Bom, tempo de desvios doutrinários, né? Foi um período difícil para a igreja, quando aos poucos foi sendo abandonada a simplicidade da fé cristã e foi introduzida a elitização do clero. Porque a igreja agora foi enriquecendo, né? Ficou chique ser crente, ela se aliou ao império, à política, e foi crescendo e foi ficando elitizado, e aquela simplicidade do evangelho foi perdendo, né? E a politização da igreja foi acontecendo e, consequentemente, é claro que não podia deixar de ser, né, os desvios doutrinários. Analisando a carta, né, um alerta, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? Apocalipse 2:12. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que exerce juízo sobre a igreja e sobre os povos. A espada bigúmea, né, de 2 gumes, figura a palavra que salva, mas que também traz juízo. Tem 2 vertentes aí, né, do Evangelho de João, capítulo 9, verso 40 e o verso 41. Assim, a apresentação do autor já indica que o seu teor vai ser um alerta, né? O pastor da igreja de Pérgamo deveria lembrar-se de que, mesmo em meio à perseguição, doutrinas heréticas, ameaça interna e externa, o Senhor está atento aos que são seus, tá? É um lugar de idolatria, né? Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha o que o próprio Jesus disse, capítulo 2, verso 13. Como foi dito, Pérgamo era uma cidade cheia de idolatria, de forte cultura pagã. Alguns estudiosos chegam a dizer que ali o diabo era realmente adorado. Outros propõem que o trono de Satanás é uma metáfora ao culto do imperador, ou mesmo um altar dedicado a Zeus, né? Sóter, né? O deus maior do panteão grego aí, tá? De qualquer maneira, a igreja de Pérgamo habitava em um lugar oprimido, de opressão espiritual, tá? Se considerarmos a interpretação histórica da profecia, que eu me referi ali atrás, percebemos que a época de Pérgamo seria entre 300 e 500 depois de Cristo, e é particularmente perigosa pelo casamento entre a igreja cristã romana e o Estado romano, né, de cultura pagã, né? A igreja era cristã, adorava Jesus, e o Estado romano, que era pagão, né? Não só pagão, mas pervertido e alguns outros defeitos, porque o paganismo tem essas características. Havia alguns fiéis, tá, em Pérgamo: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É difícil precisar a quem se refere esse versículo aí, exceto que o próprio texto indica, né, que foi um mártir, né? A palavra traduzida por testemunha no original é mártir, tá? Há uma antiga lenda cristã de que certo Antipas, pastor de Pérgamo, teria sido martirizado nos dias do imperador Domiciano, tá? Tendo sido fechado em um boi de bronze e aquecido até ficar rubro. Todavia, entregou sua vida louvando a Deus e adorando, né? Então ele foi martirizado ali, né? Diz a lenda, né? Que pode ser esse mesmo aí que o texto se refere, tá? Um nome simbólico, né? Para outros esse nome Antipas é apenas uma metáfora, né? Pois o nome Antipas significa contra todos, né? Anti, contra, paz, todos, tá? O que talvez indique que os cristãos fiéis nessa época enfrentariam oposição de todos os lados, né? De qualquer modo, o versículo deve ser entendido como um estímulo aos que permanecem fiéis frente às perseguições que certamente viriam. Ou virão, né? Porque se referirmos à igreja da agora, virão, se referirmos àquela igreja, viriam, como de fato aconteceu. Havia erros, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, né? 2,14, tá? Tanto Pedro quanto Judas,
usam a figura de Balaão para falar de falsos mestres, tá? Os quais se desviaram da verdade, movidos pela ganância. É, portanto, interessante observar o perigo da sedução que o poder exerce sobre as pessoas, né? Como a igreja de Pérgamo representa a igreja que se vendeu ao Império Romano, permitindo que a fé fosse maculada pelo vício do poder temporal, é fácil nós compreendermos os desvios doutrinários decorrentes desse tal casamento promíscuo aí. A separação igreja-estado, né, ainda hoje o fascínio do poder tem corrompido muitos cristãos, né? Então está uma coisa, né? O casamento com o Estado sempre beneficiou a o Estado, e prejudicou a igreja, tá? Hoje devemos observar com muito cuidado a atuação política dos cristãos, também permanecer, e também a maneira interesseira, né, com que alguns políticos usam a igreja. O púlpito e os palanques devem ficar distantes, né? Deveriam, pelo menos. Haviam defensores de heresias, né? Tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Já observamos na carta anterior que os nicolaítas são provavelmente uma seita gnóstica, tá? Que introduziu desvios doutrinários na igreja. E esses gnósticos eram uma mistura, né, de pessoas que juntavam a gnose, a sabedoria humana, né? Então pegava os ensinamentos bíblicos com os livros apócrifos, com a filosofia e tudo, juntava isso tudo, e na gnose, na sabedoria deles, eles criaram uma seita, né, que inteligente, que não sei o que e tal. Então isso é o gnosticismo, é uma seita herética daqueles dias, parece que dos nossos dias também, né? Então a igreja daquele período lutou ferozmente contra diversas correntes heréticas e gnósticas que tinham, tá? As quais combatiam principalmente a doutrina da encarnação, do verbo ou da divindade de Jesus. Então, os hereges sempre combatem alguma doutrina importante da igreja. Então, o perigo da gnose, dos gnósticos, do gnosticismo é isso, porque eles pegam uma parte, eles aceitam uma parte, né, e inteligentemente, entre aspas, tiram outras, né, para destruir aí a fé verdadeira, né? Então pega doutrina importante como a divindade de Cristo ou qualquer outra, né? E eles colocam em xeque isso aí, né? Bendito seja o Deus que levantou homens fiéis, né? Os quais defendem a verdadeira doutrina da Trindade, sustentando o ensino de toda a palavra de Deus, tá? A chance de arrependimento que sempre existe, né? Também tinha lá, capítulo 2, verso 16. Portanto, arrepende-te, e senão eu venho a ti sem demora, e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Né? Os principais pecados da igreja cristã de Pérgamo, né? Foram as heresias gnósticas e na união com o Império Romano, né? Muitos costumes pagãos acabaram sendo cristianizados, tá? Muitos cidadãos romanos foram obrigados a uma conversão de fachada, né? O que resultou no enfraquecimento da igreja. Sem dúvida, Deus pelejou contra a igreja, a qual entrou num período em que o poder de Deus se tornou raro, né? E o mundo se transformou para pior, sem que a igreja conseguisse influenciá-lo adequadamente. Na verdade, era o mundo que estava influenciando a igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo, que é a sua meta, né? Que é a sua atividade principal. Aí falamos do suprimento da graça, né? Deus supre com graça, né? Ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, 17, parte B. O Senhor anuncia uma esperança, né? Um suprimento de graça e um novo nome aos fiéis. É uma palavra de ânimo àqueles que, por amor de Cristo, entregam as suas vidas na esperança de tê-las de volta, né? Que aquele que dá a sua vida vai recebê-la.
e aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la, conforme diz a palavra de Deus. E Deus os abençoe abundantemente.